Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre gestão de riscos em comercialização de energia com o Alexandre Lafranc, que é Portfólio Manager na Statkraft e um grande especialista no tema. E, claro, é professor da Rede Energia para gestão de riscos, né, gente? E antes de passar a palavra para o Alexandre Frank se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em conta. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, março de 2024, nossa assinatura já está com mais de 285 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Lafranc, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Olá, boa tarde, Fabiola. É um prazer estar aqui com você. Novamente, tem um bate-papo sobre comercialização e sobre o setor elétrico de forma geral. Eu sou Alexandre, eu sou francês, né? Eu moro aqui no Brasil há uns 10 anos, 11 anos já, e eu sou gestor de portfólio da Statkraft aqui no Rio de Janeiro, para a Statkraft do Brasil. Faz quase 5 anos que eu estou na Statkraft. Eu comecei na área de risco, né? Eu trabalhei durante 4 anos e meio na área de risco, analista, especialista, coordenador, gerente. Passei um pouco para todas as etapas do lado de risco e hoje em dia eu complemento essa versão de risco com uma gestão mais comercial sobre nossos portfólios de trading, originação e de ativo, ainda ligada à parte de comercialização de energia, né? Então, hoje, são essas atividades que eu vou tocando na Statkraft. Legal, Lafranc, acho que até para o pessoal que não conhece, né, essas são as famosas atividades de middle office, né, que são assim super sofisticadas dentro de uma empresa comercializadora, geradora, até distribuidora também, né? Então, o Lafranc é um grande especialista. Acho que só faltou aí a parte de projeção de preços, né, Lafranc? Mas você deve ter aí, eu sei que a sua história é antiga no setor, você já estudou bastante. O Alexandre Lafranc também é doutor em sistemas de energia, enfim. Então, é um profissional super completo e a gente vai aproveitar para tirar várias dúvidas aqui. E a primeira, Lafranc, é a seguinte: como preparar uma comercializadora para enfrentar os riscos que estão aí relacionados à comercialização de energia? Perfeito. Eu acho que esse é um tema central, né, dentro da comercialização de energia. O primeiro ponto, eu acho que primeiramente, a empresa como um todo tem que conhecer bem o seu mercado, né? Entender quais são os riscos, as oportunidades que tem no mercado, né? Ter um view global, abrangente do negócio no qual está sendo inserido, mas também conhecer as regras, a regulação, as leis, o que está ditando também o mercado, o dia a dia dele, porque isso é muito importante e impacta o nosso negócio dia a dia, né? Então, acho que um grande primeiro passo é conhecer melhor o mercado onde a gente está atuando, para, no segundo momento, definir a estratégia no qual a gente quer atuar, né? Quando a gente é uma comercializadora, a gente tem um perfil, né, de atuação, a gente enxerga a oportunidade de um certo jeito, a gente enxerga os riscos de um certo jeito, e a gente vai definir a sua estratégia em função disso. Com isso, tendo essa estratégia, você define produtos, você define direções, você define o tamanho da empresa que você quer atingir no futuro próximo, futuro mais longo, né? Você vai começar a definir toda a parte de gestão dos riscos associados a essa estratégia. E isso seria o segundo grande, eu acho que, bloco de estruturação e processo para fazer essa gestão de risco, né? A gestão de risco ela tem que ser holística, né? A gente não tem que olhar apenas a volatilidade dos preços, o problema das contrapartes, a regulação. A gente tem que enxergar o todo, né? Porque os riscos eles são vários, né? O profissional de middle office ele é apenas um profissional de risco, mas eu acho que
a característica de gestão de risco ela tem que permear um pouco todas as áreas que passam pela comercializadora e para as empresas de energia, né? Pessoal de back-office tem um monte de risco para gerenciar, que podem ser um pouco mais operacionais, mas, enfim, é um outro exemplo que a gente pode dar. Então, a gente tem que definir essa política de risco, a gente tem que criar objetivos, entender como a gente vai atuar nesse mercado. Eu acho que também um outro ponto importante é identificar os papéis dentro da empresa, né? Normalmente, não tem uma regra super clara de como que uma comercializadora deve ser estruturada, mas normalmente você tem uma área mais comercial, que pode ser chamada de front office, uma área mais no meio, né, de gestão dos riscos da atuação comercial, que a gente vai chamar de middle office, e uma área que vai fazer a gestão dos contratos, que vai olhar se está tudo sendo feito direitinho conforme a estratégia for aplicada, que é a área de back office, né? Então, isso seria uma estrutura de uma comercializadora, mais ou menos, né? Aí tem vários ramos diferentes. Dentro do middle, por exemplo, tem essa questão da projeção do preço, que pode entrar ou não em função da estrutura da empresa. E tem que ter também uma certa independência entre esses papéis, né? Eu acho que é um ponto super importante também quando a gente fala de comercializadora de energia, porque uma área comercial ela vai querer criar valor para a empresa, né? Mas a gente tem que ter um view independente dentro da própria empresa para saber se aquela estratégia que está sendo tomada, se aquela direção que está sendo tomada, ela faz sentido e se ela não está tomando riscos demais em função do perfil da empresa, da aversão a risco da empresa, né? Então, tudo isso tem que ser definido, tem que ser escrito, tem que ser conversado para que você tenha o melhor desempenho da sua comercializadora no mercado, né? E na parte mais operacional, uma vez que você definiu todas essas políticas, que você entende melhor como você vai atuar no mercado, eu acho que o último ponto é criar indicadores também para fazer essa mensuração e fazer o acompanhamento dessas estratégias e da gestão dos riscos que você vai fazer ao redor disso, tá? Legal, Frank, acho que só pensando o que você falou, né, gestão de riscos não é apenas modelos matemáticos, né, é contexto de mercado, regulatório, tudo isso, e também governança, né, porque às vezes até acontece nas empresas, a área comercial é muito forte, né, o front office tem um diretor muito empolgado e às vezes o cara do middle fica um pouco acanhado, né, em controlar, assim, dizer, olha, não pode, deu, né, já estamos no limite, né, então, assim, até essa questão de pesos nas áreas é um tema também que é um tema de governança que não tem nada a ver com modelos matemáticos, tem mais a ver até com pessoas, né, que também precisa ser observado, né, o peso, o poder até dessas áreas, né, o quanto que elas estão ou não equilibradas. Agora, eu queria saber o seguinte, hoje, se a gente for ver esse panorama atual, quais os principais riscos enfrentados na comercialização? Porque eu sei que, dependendo da época, né, do nosso setor elétrico, a gente já viu muitas fases, né, esses riscos, alguns são mais proeminentes que outros. Hoje em dia, o que você considera os riscos mais importantes, os principais na comercialização? Bem, se eu olhar um pouco a comercialização de energia, eu acho que nos riscos mais comuns que a gente trabalha no dia a dia, a gente tem a questão do risco de mercado, que é sempre um dos riscos maiores que a gente tem que gerenciar na comercialização, né? Se a gente falar um pouco mais à frente em relação aos preços, a volatilidade no mercado é muito grande, né? A gente está inserido dentro de um mercado de energia predominantemente renovável, mais de 80% da matriz renovável. Então, você tem uma grande dependência dos fatores climatológicos para a evolução dos preços, né? E como a gente está inserindo no mundo de mudanças climáticas, você tem uma grande variabilidade dos fatores climatológicos e a gente espera que mais para frente isso tende a continuar ou até a aumentar, né? Com isso, os mercados mais renováveis, que não o brasileiro, eles tendem a sofrer dessas variações de preço em função do clima, né? A gente tem essa questão do clima, a gente tem a questão da demanda também, que evolui em função da dinâmica do mercado, que outro lado da moeda, né? De um lado a gente tem a oferta, que vai variar, e do outro lado a gente tem o lado da demanda, que vai variar em função de dinâmica de mercado. Então, tem o crescimento econômico, tem a questão de temperatura, tem também a questão de dinâmica de mercado. Hoje em dia, a gente tem cada vez mais geração distribuída no nosso sistema, isso impacta demais o lado, como que a demanda do sistema vai se comportar, porque os consumidores antigamente eram apenas consumidor de energia, hoje em dia eles são também gerador de energia, então tem uma relação diferente com o restante do sistema.
E tudo isso, esse bolo entre a oferta e a demanda, faz com que o preço varia bastante e a volatilidade é muito grande, principalmente nos últimos 10 anos da comercialização de energia. Então, isso é um olhar muito cuidadoso que a gente tem que ter. A gente tem que olhar um pouco no retrovisor para entender o que aconteceu no passado, para a gente entender no mercado no qual a gente está e como a gente se preparar, mas a gente precisa também olhar para frente, né? A gente está com as mãos no volante, a gente tem que olhar para frente e dar uma olhadinha para trás também para saber o que aconteceu no passado. Então, é complexo, porém é super interessante também, porque o futuro, tem vários futuros possíveis, a gente está num mundo bem dinâmico, acho que o setor elétrico, para mim, ele me atraiu, porque tem essa dinâmica gigante, né? É o setor chave para a gente atingir a transição energética nos anos no futuro. E a questão do risco de mercado é gigante, é primordial para a gente. Em seguida, eu acho que também tem a questão do risco de crédito, né? Principalmente nos mercados que estão em desenvolvimento, né? Que ainda não estão na fase mais avançada de desenvolvimento de mercado, como o mercado brasileiro, a gente tem um risco de contraparte gigante, né? Hoje em dia, os contratos que a gente assina no ambiente livre, eles são contratos bilaterais. Então, eu assino um contrato com uma contraparte específica. Se a contraparte não me entrega energia ou não paga o valor que a gente acordou, eu vou ter que repor esse contrato no mercado com uma outra contraparte, a um preço que pode ser diferente, né? Então, a gente tem que setar muito bem os contratos entre as contrapartes, ter regras claras, cláusulas, garantias que protejam a gente e também entender com quem a gente está trabalhando, né? A gente tem que entender o perfil das outras empresas, que é um desafio enorme no mercado que está se abrindo, cada vez mais empresas estão chegando e para frente pessoas físicas chegando no mercado, então a gente tem que entender com quem a gente está trabalhando para saber qual é o risco de eu assinar um contrato com essa contraparte. Isso também é uma ponta fundamental para a gente entender o mercado no qual a gente está inserido, né? Eu falei um pouco do Brasil, que é um mercado que está avançando, mas que ainda não está na ponta, e porque em outros mercados onde você tem bolsas de energia, você não tem mais esse risco bilateral, né? Você assina um contrato com uma bolsa de energia, essa bolsa que vai garantir que ela vai te entregar energia e sua receita contratual. A gente ainda não chegou ali. Eu acho que a gente tem um caminho, e a gente deve chegar lá em alguns anos, né? A gente tem uma nova bolsa de energia que está chegando no mercado esse ano, mas por enquanto a gente ainda está no meio do caminho, então essa parte de risco de crédito é fundamental. E finalmente, eu acho que um terceiro grande pilar quando a gente fala de comercialização de energia é a questão da liquidez, né? Para a gente poder fazer um contrato, né, tomar uma posição em relação a um preço que a gente está enxergando no mercado, eu tenho que ter a contraparte com a vontade de fechar contrato comigo, né? Eu tenho que saber se vai ter alguém com vontade ou com desejo de fechar um contrato comigo para poder fazer avançar meu negócio no mercado. Então, a liquidez ela é fundamental para saber se a gente vai conseguir fechar negócio com alguma contraparte num certo nível de preço. Os mercados menos líquidos, você tem uma referência de preço, mas de repente para fechar uma posição ou abrir uma posição, você vai ter que desviar muito desse preço que você está enxergando na teoria para conseguir fazer negócio, né? Então isso também é uma questão central. Nos mercados mais desenvolvidos, você substitui um pouco o risco de crédito pelo risco de liquidez, né? Você vai ter que aportar cada vez mais dinheiro na bolsa de energia para poder mostrar que você tem capacidade de honrar seus contratos. O Brasil ainda não chegou lá, mas é um futuro que a gente enxerga, tá? E, finalmente, eu acho que não é uma característica da comercialização de energia, mas é o que permeia o nosso jogo. A gente tem que estar muito ligado nos riscos do jogo, né? As regras do jogo, né? A regulação, como que está evoluindo, como que isso pode impactar a gente. Como eu falei, né? E eu acho que você reforçou também, a área de risco não é só modelos matemáticos. Então, a gente tem que ter um view qualitativo do que está acontecendo, como que isso pode impactar meu negócio, para que a gente não tome decisões erradas ou direções erradas em função do que pode estar por vir no futuro, né? Então, o risco da regulação, ele é um dos maiores riscos que a gente enfrenta também, porque pode haver muitas mudanças na regra do jogo. A Europa sofreu isso muito recentemente na guerra contra a Ucrânia, da Ucrânia contra a Rússia, e também na pandemia. Muitas mudanças regulatórias que impactaram demais o negócio das empresas. E aí a gente tem que ter um olhar um pouco mais qualitativo, um pouco menos quantitativo, porque a gente tem que saber o que tem mais chance de acontecer, né? O que pode acontecer, como que isso pode impactar no nosso negócio, né?
Então, isso também faz parte do pacote. Entre outros, muitos, muitos riscos que a gente tem que enxergar. Eu vou aproveitar esse gancho aí, Lafranc, que você falou do risco regulatório, né? Todo mundo pensa, Fabiola Sena é regulação, né? Eu já falei, não, Lafranc, eu sou regulação e mercado. Porque realmente eu acho que esse view que você falou, qualitativo, da regulação, como que ela interfere o business, né? E aí os diferentes business, porque todos os business, seja distribuição, transmissão, geração, comercialização, todos eles estão imersos no mundo que se chama regulação, né? E eu até tenho uma aula lá na assinatura da Rede muito interessante, que eu chamo que é uma nova categoria de volatilidade para o PLD, né? Que é enquanto que o que a gente normalmente pensa em risco de mercado, risco de volatilidade, é algo que é um pouco mais um dial, né? Porque a ENA mudou, né? Você tem alguma mudança de carga, são coisas mais ou menos contínuas essas mudanças, né? As mudanças regulatórias, às vezes, elas são um interruptor 0-1, é mais binário, né? Veio uma medida cautelar nova, ou veio uma consulta pública nova, e essas coisas realmente elas perturbam, trazem um risco que ele é muito mais binário, né? Diferentemente dos outros riscos que eles são mais ou menos contínuos, né? Então, de fato, é muito importante que a comercialização de energia, que alguns podem dizer, não, mas isso aí não é regulado porque está imerso nessas regras do jogo e elas podem mudar de forma binária, né? Muito legal. Só que vendendo meu peixe, né? Tô vendendo a assinatura da Rede Energia aqui no meio do podcast aqui, Lafranc. E daqui a pouco a gente vai vender teu curso também, mas peraí. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você falou que você gostou muito se apaixonou, né, pelo setor elétrico por conta desse ambiente dinâmico, né? Agora eu quero saber o seguinte, ambiente dinâmico é legal, mas como que essas comercializadoras, elas podem se posicionar, enfim, como que elas podem se estruturar nesse ambiente? O ambiente dinâmico é legal, mas é o ônus e o bônus, né, do ambiente dinâmico, né? Então a gente está vendo aí, você falou transição energética, tem outros combustíveis chegando, né? Hidrogênio, armazenamento, um monte de coisa, abertura do mercado aí, que agora a gente está com alta tensão toda liberada, mas talvez em breve tenhamos aí mais novidades. Como que a comercializadora vive aí? Como que ela se posiciona nesse ambiente dinâmico aí do setor? Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né, na comercialização. Eu acho que a gente tem que entender nosso papel, primeiramente. O que uma comercializadora tem que fazer? Claro que cada comercializadora vai ter o seu próprio objetivo, mas eu acho que a gente é um provedor de liquidez para o mercado. A gente tem que facilitar esse ambiente de mercado onde você tem gerador de um lado, consumidor do outro, né? Então, a gente tem um papel fundamental de entender para onde que o mercado está caminhando para que a gente possa conectar nos contratos financeiros os consumidores dos geradores, né? E para isso, a gente tem que, novamente, né, identificar quais são os market share que a gente quer atingir, quais são os produtos, quais são as nossas estratégias em função do nosso perfil de risco, né? Então, a gente tem que entender a gente mesmo, né, olhar para fora esse mercado e ver qual é o nosso perfil para a gente entender onde a gente vai se posicionar nesse mercado, né? Que você falou, é muito complexo, tem coisas que, de repente, a minha equipe não vai ter capacidade de analisar, enquanto outros produtos a gente vai estar super bem posicionado, né? Então, a gente tem que entender essas fatias de mercado, se posicionar e fazer avançar essa estratégia, né? Eu acho que hoje a gente tem, você falou, né, uns grandes desafios, né? A gente tem essa transição energética que está acontecendo, que agora está, para mim, numa segunda fase, com a chegada de hidrogênio verde, baterias, eólica offshore, se a gente olha para novas tecnologias também, a gente tem que saber como que isso vai impactar nosso mercado lá para frente. A GD, por exemplo, né, se você pegar as projeções sobre a GD alguns anos atrás, a gente não esperava que a GD chegasse no nível que está chegando uns 3, 4 anos atrás, né? Eu peguei o número agora, uma hora atrás, parece que a gente está chegando a 40 GB de solar, somando a GD com a centralizada, esses dias. Se não me engano, alguns anos atrás, a gente esperava isso depois de 2030, depois de 2035. Então, a gente tem que se atualizar constantemente para poder enfrentar esse mercado, né? Isso vai ter um impacto enorme nos preços, na dinâmica do mercado, no relacionamento entre o consumidor e o gerador, né?
é uma nova realidade que está chegando. A mesma coisa em relação à abertura do mercado, né? O consumidor ele vai ter cada vez mais a oportunidade de poder escolher entre botar um painel dentro de casa, ir para o Mercado Livre ou ficar com a distribuidora dele, no mercado regulado. Então, a comercializadora ela vai ter que achar caminhos inovadores para poder prover serviço para esse consumidor. Senão, a gente vai ter um consumidor que vai ficar na geração distribuída. A gente tem que trazer soluções para esse consumidor que está chegando no Mercado Livre, né? Eu acho que também a gente tem, como eu falei, né, a gente tem diversos ramos onde a gente pode atuar no setor de comercialização de energia, né? Se a gente olha para o panorama hoje da comercialização de energia, a gente tem os ativos, né? Você tem um gerador de energia que está chegando no mercado, quer vender, quer viabilizar seus projetos, a comercializadora pode ajudar a trazer, garantir esse retorno para esse gerador de energia, né? Então, achar caminhos para viabilizar financeiramente os projetos. Isso é o primeiro ponto, né? Mas uma comercializadora ela pode também olhar para os preços no mercado, ver essa volatilidade e querer criar valor em cima dessa volatilidade de preço. A gente chama isso de trading, né? Então, é como no mercado financeiro, né? Aí você tem que ter uma gestão muito cuidadosa dos seus riscos, das posições que você está tomando frente ao tamanho do seu capital. E um terceiro ponto é você também poder originar negócios entre geradores e os consumidores, né? Como eu falei, os consumidores têm uma nova gama de consumidor que está chegando, os consumidores cada vez mais pequenos em termos de volume consumido, né? Os consumidores cada vez mais se aproximam da pessoa física. Como que a gente pode conectar esse bloco de pequenos consumidores com os geradores que às vezes não têm uma gestão tão fina do crédito das contrapartes? A comercializadora está ali para fazer isso. A gente pode chamar isso de originação, né? Conectar esses dois mundos. Então, é um pouco isso o panorama, né? Como que uma comercializadora se posiciona. Acho que tem muito a ver com o perfil de risco, identificar bem alguns setores chaves e saber se sim ou não a gente quer se posicionar. E sempre atualizar a sua visão do mercado, porque não é uma coisa tão estática assim, não. Muito bom, Lafranc. Agora, aproveitando esse gancho, quais os temas mais quentes hoje aí entre as comercializadoras? A gente tem visto aqui na rede, muita gente, até eu escrevi um artigo recente, né, que é as comercializadoras varejistas são a nova GD, né? A gente vê aí que tem movimento muito grande de gente querendo habilitar a comercializadora varejista. Esse é um dos temas quentes. O que mais tem aí por aí que você tem visto? Eu acho que é um tema central, assim, a abertura do Mercado Livre. As comercializadoras estão se interessando cada vez mais nessa nova fatia do mercado que está chegando. Como que esse consumidor está se comportando? Como que eu vou atender esse consumidor, né? E como que eu vou me diferenciar em relação às opções de geração distribuída, né? Eu acho que o ponto central ali para o pessoal que hoje tem um contrato com a sua distribuidora hoje, a gente está acostumado a pagar o que a gente consome, né? Enquanto no Mercado Livre, hoje em dia, com as grandes empresas, os grandes consumidores, a gente tende a fechar contratos do volume fixo. Então, para comercialização de energia, isso vira outro mundo, né? Se eu tenho que prover a um preço pré-determinado ou não, né, para o consumidor final, um volume que vai ser flexível, isso implica uma gestão de risco totalmente diferente da gestão que a gente faz hoje em dia, né? Então, a gente vai ter que conectar novas pontas para poder fazer essa diferença no mercado. Então, acho que esse tema da abertura é fundamental. Tem também a questão da transição energética, a gente já falou, mas hoje a gente tem a fonte solar que está tomando um espaço cada vez mais importante no mercado, que tem implicâncias enormes em termos de preço e também de dinâmica de mercado, essa questão da potência, né? A flexibilidade do mercado para responder à falta ou ao excesso da energia solar, né? Mas também os próximos passos dessa transição energética, né? A gente está vendo que os carros elétricos estão ganhando força em vários mercados do mundo. Isso está chegando no Brasil por uma força de mercado e não por uma decisão estratégica do Brasil. Isso vem porque as montadoras estão indo nesse caminho. Então, o Brasil vai ter cada vez mais carros elétricos no seu mercado. Isso vai impactar a demanda no setor de energia. Eu acho que tem outras tendências, como também a chegada de baterias, né? O custo ainda está alto, mas
se barateando cada vez mais. Tem alguns mercados que estão muito na frente desse mercado, né? Eu estou pensando em alguns mercados europeus, tipo a Alemanha, que já tem uma estrutura que está se complexificando para entender qual é o papel das baterias e como remunerar esses agentes frente a todos os desafios que eles têm que atender das energias renováveis. Isso está chegando no Brasil. A gente vai ter leilões de capacidade, a gente vai ter oportunidade para as baterias, né? A comercializadora também tem que entender esse mecanismo. Novas tecnologias como o offshore podem vir também mais para o futuro. Isso vai ser uma realidade também mais para frente. E eu acho que o hidrogênio verde, né? A gente fala muito do hidrogênio verde. Se isso vier a se concretizar no Brasil, seja por uma demanda interna ou para exportação, isso pode ser um game changer também em consumo de energia. E ter também a questão da autoprodução com hidrogênio verde, mas autoprodução, vamos dizer, em loco desse consumidor. Então, são volumes gigantes que podem impulsionar a demanda para a energia elétrica e criar novas dinâmicas de mercado, né? Então, isso é super importante. O terceiro tema, super quente, e aí eu vou mais para realidade de curtíssimo prazo dos comercializadores, que também é super importante, é o dia a dia do que está acontecendo, né, nessa transição, nesse período úmido, que não foi um período úmido para a gente, que foi um período bem seco, na verdade, né? E que está trazendo de volta uma certa volatilidade no mercado, né? Então, a gente teve uma das piores performances de hidrologia nesse período úmido em relação aos últimos anos, né? A gente está com uma performance muito abaixo da média em relação ao que pode se esperar nesse período do ano. Isso já vem se refletindo nos preços para os anos à frente, né? Já trouxe uma certa volatilidade, né? A gente estava com 2 anos de preço piso. Como a gente estava com condição sistêmica muito favorável, a falta de chuva não está impactando curtíssimo prazo, vamos dizer assim. Se você olhar a projeção de PLD de amanhã, vai continuar no piso. Porém, os meses à frente, se a hidrologia continuar ruim, a gente pode ter uma volta de uma grande volatilidade nos preços de mercado, tá? E também um certo detalhe no curtíssimo prazo, pela primeira vez, desde o final do ano passado, desde o quarto tri do ano passado, a gente está vendo um preço horário que está começando a responder aos picos de demanda, que está começando a encaixar com essa questão da fonte solar ao longo do dia. Então, você vê que o preço é muito baixo durante o dia e de noite ele começa a ter alguns picos. Então, você tem uma dinâmica do preço horário que está começando a reagir. Isso é a primeira vez que a gente está enxergando isso. Se continuar nessa dinâmica, a gente pode estar entrando num novo paradigma de preço horário e isso pode impactar os negócios para frente também, tá? Nossa, foi uma aula essa pergunta aí, essa resposta à pergunta, hein, Lafranc? Já estou aqui pensando mil coisas aqui. Acho que você deve ter deixado muita gente aí da audiência interessada em trabalhar nessa área de risco. Realmente é fascinante a quantidade de elementos, você tem que ter uma visão holística super bacana. E aí eu queria te pedir agora uma dica final para quem quer trabalhar nessa carreira. Como se preparar para ser um analista de risco? Bem, eu acho que eu já trabalhei com alguns análises de risco. Eu acho que se eu puder traçar um perfil interessante para essa área de risco ter um background quantitativo importante. Então, acho que uma pessoa que tem um bom curso, que conhece bem a matemática, que sabe de estatística, que não tem medo de montar modelo, que saiba também ter um raciocínio lógico rápido, eu acho que é super importante. Tem uma máxima que eu guardei para mim de um colega holandês que me falou o seguinte: eu prefiro que a gente esteja mais ou menos certo do que precisamente errado, né? Eu acho que isso é um norte que a gente tem que dar para o analista de risco. Tem que pensar rápido, ver se aquele número faz mais ou menos sentido do que tentar montar um modelo gigante que erra com precisão, né? Então, eu acho que isso, o perfil quantitativo, eu acho que tem que ter, né? Eu sempre falo, né? Tem que ter curiosidade. Quando a gente trabalha com risco, trabalha com análise de risco, a gente tem curiosidade sobre o tema que a gente está estudando. Porque a gente está estudando coisas oportunidades comerciais, a gente tem que se perguntar quais são os riscos atrelados àquela oportunidade que está chegando. Então, a gente tem que ter um perfil muito peculiar de sempre questionar as coisas que a gente está enxergando, né? Sempre tentar olhar de uma forma holística tudo que pode impactar o negócio no qual a gente está investindo, né?
E, finalmente, eu acho que um ponto que cada vez mais é importante hoje em dia na análise de risco é saber programar, né? Eu acho que hoje em dia todas as empresas estão indo para a digitalização. Eu acho que o Python, por exemplo, na nossa empresa, ela é uma ferramenta fundamental para a gente avançar, porque o preço virou horário, então a gente está indo para análise dos horários, e quando a gente olha os dados horários, a quantidade de dados faz com que é muito difícil você fazer análises com ferramentas mais tradicionais do tipo Excel, né? Isso é a nossa realidade do dia a dia. Então, o Python é uma solução, porque ele traz essa robustez, ele traz essa agilidade. Então, a gente precisa cada vez mais de pessoas que tenham um pouco desse background também de digitalização, né? Isso faz a diferença também para se tornar um bom analista de risco. Então, seria isso, mais ou menos, o que eu destacaria. Legal, então eu vou aproveitar e vou destacar mais uma coisa, Lafranc. A gente sabe que existe uma prova de certificação de operadores de mercado lá na CCE, né? Que eu acho que é uma prova que, claro, ela não é uma prova que vai garantir que todo mundo que faça a prova possa trabalhar como analista de risco, mas eu acredito que se você chega num processo seletivo e você tem essa certificação, você já é olhado com um destaque um pouco maior, né? E aí eu vou fazer o meu jabá, que é o seguinte: no ano 2023, 42% das pessoas que passaram na prova da CCE estudaram com a Rede Energia. Então, se você tem interesse em ir para essa área, não perca aí de fazer a assinatura da Rede. A gente tem uma trilha só para estudar para essa prova, e realmente a gente vem ano a ano batendo o nosso próprio recorde aí de aprovados na prova, com muito orgulho. Os nossos alunos realmente são muito preparados. Lafranc, o nosso bate-papo chegou ao fim. Queria te agradecer demais a presença. Volte sempre que você quiser. E você vai voltar porque você já tem data para voltar em abril. Você já tem uma data porque tem um curso aí. Conta um pouquinho aí para a gente do curso e dá um recadinho final para os nossos ouvintes, Lafranc. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer de ter me dado essa oportunidade de conversar com você. Eu acho que é sempre super interessante trocar uma ideia com você. Eu acho que você sabe demais sobre o setor, você me ensina muito, então muito obrigado pela oportunidade. E sim, né, a gente começou essa parceria, né, de fazer essa aula de gestão de risco em comercialização de energia. Esse ano vai ter novamente. Eu acho que é uma oportunidade para trazer um pouco do meu conhecimento em relação a toda essa questão de gestão de risco, começando pela questão da governança, da estruturação do processo de risco, depois entrando um pouco mais na parte mais técnica, né, de como que a gente vai quantificar o risco, uma vez que a gente entendeu, mapeou esses riscos, né, então de ponto de vista de mercado, de crédito, de liquidez. E, por fim, também trazer um monte de estudo de caso, né, porque eu acho que é uma questão que os alunos pedem sempre e que eu faço questão de trazer nas minhas aulas, né, bastante estudo de caso que a gente vai estudar juntos. Eu deixo a mão o pessoal fazer o exercício para poder realmente cristalizar o conhecimento e passar isso na prática, que eu acho que faz toda a diferença quando a gente é profissional, né? Então é isso, né? A gente vai fazer esse curso mais uma vez esse ano. Eu acho que ano passado foi muito proveitoso para todo mundo. Para mim também, eu aprendi demais com os alunos. E eu estou muito feliz e ansioso para esse início de abril, com esses encontros com o pessoal da Rede. Muito legal, Lafranc. Começa dia 8 de abril. Pessoal, quem tiver interesse, só entrar redenergia.net e tem lá, vai em cursos, está lá entre os cursos que a gente está oferecendo, tem vários, né? E do Lafranc é um deles. Eu acho que a questão toda da gente ter essa preocupação com a educação é que um mercado bem educado em gestão de riscos é bom para todo mundo, né? Você evita loss sharing, você evita impactos negativos ao mercado, né? Problemas em cascata. Então, o mercado educado é um mercado mais saudável para todo mundo. Esse é o nosso papel aqui na escola. Obrigada demais, Lafranc. E antes de me despedir, aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede felizes, deixe os seus 5 estrelas, a sua avaliação positiva aqui no nosso podcast. E até a próxima. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!